Olá, boa tarde! Nós estamos de volta com uma palestra maravilhosa. Você quer aprender a ser o melhor líder na sua empresa e para a sua equipe? E ainda construir uma equipe engajada, qualificada, que veste a camisa do seu negócio? Então você não pode nem piscar, porque já vai começar a palestra com a instrutora em programas de qualificação profissional do IEL Maranhão. Ela também é psicóloga com experiência na área clínica e empresarial. Ana Sanielli. Ana, é um prazer ter você conosco. Que desafio falar desse tema, hein? É um desafio que eu decidi abraçar e com muito amor. Estou muito empolgada em participar desse momento com vocês. Que bom. A gente também está aqui, eu particularmente estou aqui empolgada. Esse assunto me interessa muito, viu? E eu acredito que há muitos que estão nos assistindo nesse momento. Mas antes da gente começar, eu queria lembrar a você que chegou agora para a palestra da Ana que o nosso chat aqui do lado ele está aberto e aí você pode participar com perguntas, com comentários, fazendo contribuições, né? De como que é na sua empresa, contando aí a sua experiência. A nossa convidada, eu tenho certeza que ela vai ter um prazer enorme de bater um papo aí com você e responder todas as questões que a gente vai estar aqui conversando, construindo junto. Agora, Ana, é com você. Obrigada, viu? Então, mais uma vez, eu que agradeço pelo convite. Né? É uma honra estar aqui conversando e com esse tema, né, que é maravilhoso. Fiquei bem empolgada de vir falar sobre liderança, né, para um público que eu acredito que a maioria seja de empreendedores. Tá? E aí, vou começar me apresentando, né? A Jéssica já deu uma introdução aí sobre quem sou eu, mas vou citar mais uma vez, eu me chamo Ana Saniela, eu faço parte do IEL Maranhão, sou psicóloga por aqui. Vou trazer também para vocês um pouquinho umas informações sobre o que é o IEL, pode ser que alguém que esteja por aqui não conheça, e aí depois eu vou entrar no nosso tema, que é sobre liderança, como ser o melhor líder, perdão, e como a gente pode construir a melhor equipe. E aí, só reforçando que eu quero que vocês participem de fato, para que não seja uma coisa que só eu fale por aqui, eu quero que vocês façam perguntas, que vocês realmente participem desse momento junto comigo. Tá? Vou começar já abrindo aqui o slide para vocês visualizarem o meu material, para que a gente já possa conversar certinho aqui. Estamos vendo, tá na tela. Pronto, perfeito. Então, tá aqui. Já vou introduzindo, falando um pouquinho sobre o que é o Instituto Evaldo Lodge, né? O nosso instituto, ele nasceu já da proposta de aproximar o estudante com a indústria, né, para proporcionar essa experiência profissional. Só que hoje em dia a gente tem aí várias outras soluções para as empresas. Tá? A gente tem programas do Jovem Aprendiz, a gente tem a questão da educação empresarial, a gente tem ações voltadas para a inovação, para a gestão empresarial e também carreiras e estágios, tá? Caso vocês queiram conhecer um pouco mais, né, a gente traz aqui para vocês o nosso site no finalzinho para que vocês possam estar entrando e conhecer um pouco mais das ações e dos programas, dos serviços que a gente tem disponível. Aqui a gente tem, né, a introdução de fato para o que a gente vai conversar hoje. Deixa eu só tentar aqui apagar. Pronto, eu não estava conseguindo ver direito o meu slide. Como ser o melhor líder e construir a melhor equipe. Esse tema ele foi um desafio para mim, mas eu espero que eu traga muitos conhecimentos para vocês sobre esse tema. Caso vocês tenham dúvida, mais uma vez, peço que no finalzinho vocês perguntem, que vocês participem, porque é um momento de aprendizado mútuo, tá? E aí eu já começo fazendo esse questionamento.
sobre o que será que é preciso para se tornar um líder de equipe. Será se, para ser um bom líder, eu preciso nascer com essa habilidade? Né? Será se é uma questão de nascença ou é algo adquirido ou, sei lá, né? O que vocês têm em mente? Pode estar passando várias coisas na cabeça de vocês, mas assim, já para adiantar, não é necessário, né? Não é algo que é de nascença, é algo que a gente pode ir adquirindo, evoluindo ao longo do tempo. Porém, né, algumas pessoas elas têm sim algumas características de liderança que são mais acentuadas, tá? Mas para que a gente possa, para que a gente consiga liderar de fato, para que a gente consiga ser identificado pelos outros como líder, é preciso que a gente tenha um aprendizado, para que a gente tenha um aperfeiçoamento constante das características que o líder precisa ter, tá? Mas para que a gente está falando sobre isso? Qual que é a importância de eu entender o que é liderança? Para que eu preciso aprender a ser um líder? Qual é a diferença de todos os colaboradores para aquele que é nomeado como um líder? Né? E, assim, já para adiantar, esse assunto que a gente vai abordar hoje, que a gente já está abordando, na verdade, é algo extremamente importante, tá? Porque é um assunto que ele está sempre em discussão, é um assunto que ele está sempre entrando aí nos debates, especialmente nos ambientes corporativos, e muito mais também para quem quer empreender, para quem já é empreendedor, né, para quem está montando o seu negócio, para quem já tem o seu negócio em andamento e quer manter, né, ele saudável, harmonioso, enfim. Essa característica de liderança que a gente está falando hoje, que a gente vai falar hoje, ela é extremamente importante, porque a partir de hoje, quem ainda não sabe vai entender, vai aprender, né, como ser um bom líder e, a partir disso, vai conseguir ter uma melhor, na verdade, capacidade para começar o seu negócio ou até mesmo prosperar naquele que já tem, tá? E aí, o que de fato, né, o que faz o líder de equipe? Mas a Ana está falando que isso é extremamente importante, que isso não pode faltar numa empresa, que isso é importante para o negócio prosperar, para ele começar. E aqui eu já trago para vocês que o líder ele vai ter um papel fundamental dentro de qualquer organização, seja da microempresa, seja de uma empresa de grande porte, toda empresa ela precisa ter um líder, tá? Um líder de equipe. Por quê? É esse profissional que faz o elo ficar mais forte entre os colaboradores e os objetivos da empresa, tá? É esse profissional também, é esse líder que vai estimular a questão da comunicação, do bom relacionamento entre os colaboradores, é esse profissional que ele vai acompanhar também a questão dos indicadores, dos processos, da produtividade, de todos os departamentos, porque, né, obviamente, ele vai estar presente em todos os setores. O líder de equipe, ele vai desenvolver os seus liderados, ele vai elaborar relatórios e, por último, porém não menos importante, ele vai orientar as atividades para o grupo. O líder, basicamente, ele vai buscar bons resultados, né? Mas não é só isso, ele também ele vai buscar desenvolver esses seus liderados. Ele vai ele vai, na verdade, desenvolver, ele vai realizar, ele vai ser essa peça fundamental dentro das organizações e de todos os setores, tá? E qual que é a importância de se ter, né, um líder de equipes em uma organização? Esse líder, ele vai fornecer o caminho e orientações para que todos os colaboradores trabalhem juntos na busca de um objetivo comum,
tá? Ele vai também ser responsável pelo monitoramento do progresso da equipe, ele vai realizar, ele vai incentivar, né, as pessoas em prol dos projetos, mas ele também vai fazer papel de apontar falhas, ele vai ter que saber lidar com possíveis conflitos ou problemas, ele vai oferecer um ambiente saudável para o desenvolvimento profissional de seus liderados, ele vai também, né, motivar, ele vai criar estratégias, ele vai trazer melhores práticas para a condução de equipe, ele vai alinhar, né, a questão das expectativas de equipe com os objetivos da organização. Por quê? Né? Porque quando a empresa ela acaba focando somente na questão do lucro, da produtividade, a gente tem uma maior propensão, né? A gente tem, na verdade, em sua grande maioria, uma organização que vai ter a saúde emocional que a gente pode considerar fraca. Como assim? As relações, né, que vão ser construídas dentro desse ambiente, eles vão se romper com uma maior facilidade. Ou seja, eles vão ser mais frágeis, e aí, como resultado disso, a gente tem a questão de uma alta rotatividade dentro de uma instituição. Que no mundo corporativo a gente conhece isso como turnover, né? E aí, com a presença desse líder dentro das equipes, né, dentro dos setores, da organização como um todo, a gente consegue alcançar não só os bons resultados, né, mas a gente também vai conseguir alcançar uma melhor qualidade em relação aos processos que são realizados na instituição, a gente vai ter também um aumento, né, na questão da produtividade, mas também do comprometimento dos colaboradores com os resultados da instituição a nível total, né, o objetivo real da instituição. E a gente também vai ter a redução nessa questão da rotatividade dos funcionários que eu citei anteriormente, né, o que diretamente vai afetar de forma bem menor os gastos que são relacionados às demissões e também aos processos de recrutamento que são realizados dentro das empresas, tá? Então, esse é a importância, de fato, desse líder dentro das equipes, tá? Então, deixa eu só prosseguir, mas como que eu vou saber, né, se eu sou líder, o que eu posso fazer, como eu posso desenvolver, né? E assim, muitas das vezes, existe uma diferença entre alguém que toma a frente e se torna um líder e uma pessoa que não consegue se impor como líder, né? Isso acontece por uma simples característica, não saber como ter uma postura de líder. Mas, Ana, o que é postura de líder? Né? Nesse momento, algumas pessoas devem estar se perguntando aí do outro lado da tela. Mas calma que eu vou trazer essa resposta para vocês. Né? O que é ter uma postura de líder? Aqui eu trouxe para vocês alguns pontos básicos, tá? Que são esses 3 aqui, que a gente pode englobar muito mais. E aqui eu trago esses 3 pontos que eu julgo mais importantes para a gente citar nesse momento, que são a questão de adotar uma aparência neutra, a questão de conseguir ser ouvido sem gritar e de adotar hábitos de organização, tá? Como assim? Em geral, né, os líderes, eles adotam essa aparência neutra no sentido de que eles optam por escolher uma maneira mais simples e formal de se vestir, ou seja, uma maneira mais confortável, porque geralmente os líderes são pessoas que estão caminhando junto com seus liderados, executando as ações dentro da equipe, conhecendo os processos de forma mais próximas, né? E aqui eu já aproveito para quebrar essa ideia de que pessoas com muito luxo e glamour sempre serão vistas como verdadeiros líderes, tá? Não é exatamente isso, como eu acabei de falar. Geralmente os líderes eles já vão optar por outro viés, né? Que é essa questão da aparência neutra.
A questão do conseguir ser ouvido também sem gritar. Mas como assim, né? Um líder, ele vai conseguir falar com seus liderados sem ter que utilizar esse posicionamento agressivo, autoritário, né? Porém, o líder, ele tem que aprender, né, encontrar um tom de voz para que ele possa ser visto e que ele possa ser escutado, né, pelas pessoas ao seu redor. Mas como assim? A gente vai precisar se adequar ao público ou às pessoas que a gente está se comunicando. Agora, por exemplo, se eu estiver falando muito devagar, se eu estiver falando pausadamente, se eu estiver falando muito baixinho, provavelmente quem está escutando, quem está assistindo, não vai se sentir tão motivado a continuar na apresentação, tá? Mas, se eu estiver falando em um bom tom, em um ritmo adequado, de forma que todo mundo que esteja acompanhando esteja também entendendo, a chance, né, dos ouvintes ficarem aqui, acompanharem até o final, vai ser muito maior. Assim como se eu estiver falando muito rápido, se eu estiver falando muito alto, ou então com um tom um pouco mais agressivo, isso pode me trazer consequências ao longo do meu discurso, né, que podem ser positivas, como também podem ser negativas. Então, a questão do conseguir ser ouvido sem gritar é conseguir fazer esse ajuste em relação ao meu público, à pessoa com quem eu estou me direcionando, né, a palavra naquele momento. E aí, nesse caso, a gente traz para a questão da equipe, de conseguir ser ouvido sem gritar, adequando a questão do meu tom de voz e também as palavras que vão ser utilizadas, porque se eu vou ter que conhecer a minha equipe, eu vou ter que conhecer um pouco dos processos para que eu consiga passar a mensagem e também ser entendido por quem está me ouvindo. Porque não adianta, por exemplo, eu chegar em uma sala e vamos utilizar como exemplo a sala em que eu dou aula do Jovem Aprendiz, né? Que eu também sou instrutora desse programa aqui no IEL. E aí, se eu chegar com termos e nomenclaturas que são utilizados no âmbito da clínica, por exemplo, que são palavras da psicologia, muita gente não vai me entender. Talvez até as pessoas que são da área podem não entender muito bem, porque eu vou estar utilizando palavras técnicas, né? Então, eu tenho que adequar a minha mensagem para aquela pessoa que está me ouvindo, para que isso possa ser feito de forma que as pessoas realmente entendam, para que elas realmente consigam acompanhar a minha linha de raciocínio, para que elas consigam ter a mesma mensagem alinhada, tá? O mesmo objetivo, a mesma meta, enfim. E a questão também da organização. Isso aqui eu achei extremamente importante trazer, porque pessoas que utilizam de vários acessórios, de várias plataformas, de várias ferramentas para organizar uma agenda, geralmente se perdem. Mas como que a pessoa vai se perder se ela utiliza de tantas coisas para se organizar? Justamente por isso. Quanto maior o número de coisas para você ter que dominar, né, maior a chance de você se perder a tantas demandas, tá? O interessante é que você concentre, que você realmente consiga eleger, por exemplo, uma ferramenta para adicionar todas as suas atividades, todas as suas demandas, todas as suas reuniões, enfim, para que você consiga evitar essa questão da desordem e para que você consiga ter uma melhor produtividade, alcançando, assim, um maior controle em relação ao seu tempo, né? Você vai conseguir administrar melhor, porque imaginem só, você vai usar seu calendário de mesa para marcar as palestras que você vai dar durante o mês. E aí, no seu celular, você utiliza o calendário para fazer a contagem das reuniões que você vai ter que participar durante o mês. E aí, na sua
agenda, você também vai anotando algumas datas que são importantes que você não deveria esquecer. Aí, imagina só, são ferramentas diferentes, né? Pode acontecer de você marcar algo para o mesmo dia, e aí você já vai ter que faltar algum compromisso, você já vai começar a passar essa mensagem para o outro de desorganização em relação à administração do seu tempo, e isso não é uma característica de um líder, né? De um líder que seja satisfatório tanto para a sua equipe quanto para a organização de um todo. Então, para que você seja mais assertivo, para que você seja mais objetivo, a minha dica do dia, né, é que você possa apostar nesses 3 pontos que eu julgo, né, e todas as pesquisas que eu fiz, que julgam ser principais a serem seguidos por uma pessoa que deseja ser vista como um líder ou que deseja atuar como um, tá? E aí eu trago também a questão do perfil de um líder, porque assim, a gente já viu a questão do que é que faz, a gente já entendeu que o líder é uma pessoa que ela busca bons resultados, que ela está sempre empenhada aí em desenvolver as pessoas que são lideradas por ela, é uma pessoa que que é importante, né, para uma organização, para uma instituição, porque ela não está focando apenas no lucro e na produtividade, né? Ela está também tentando trazer um pouco a saúde organizacional para dentro da empresa, para melhorar o clima organizacional. Ela é uma pessoa também que está tentando aumentar a questão da produtividade, do comprometimento. Então, essa pessoa que está à frente, ela precisa ter um perfil, ela tem algumas características que geralmente são apresentadas por alguém que tem essa questão do senso de liderança, né? Que a gente já aprendeu também lá no primeiro slide, na questão do questionamento de que é algo que não é de nascença, é algo que a gente vai adquirindo, que a gente vai desenvolvendo aí ao longo do tempo através de aprendizados e de aperfeiçoamentos constantes. Mas, assim, qual que é o perfil de um líder de sucesso, né? E quais as principais características desse personagem, tá? Primeiro, um líder, ele é paciente, ele é compreensivo, ele tem discernimento para tomar sempre as melhores decisões, tá? O líder, ele deve saber ouvir sugestões e também os questionamentos da equipe, ele deve ter a empatia, ele deve entender aí os valores pessoais de todos na organização, ele é motivado, ele precisa ser resistente a frustrações, a saber como persistir nos objetivos e passar a mesma mensagem aos demais membros da equipe. E, claro, isso tudo aqui que eu vou citar para vocês é algo que a gente pode alcançar através da inteligência emocional, que é a questão da habilidade de conseguir administrar os nossos sentimentos, tá? E, claro, através disso também as nossas ações, né, os nossos comportamentos. É o perfil também de uma pessoa que tem visão, que tem paixão por aquilo que faz, que tem uma habilidade de comunicação, uma compatibilidade com a cultura e objetivos da organização. É uma pessoa também que sempre oferece feedback. Mas como que eu vou fazer isso? Toda hora eu vou estar parando meu liderado para falar, fulaninho, que bom isso aqui, ou então não gostei dessa atividade, ou então, né? Não é bem assim. Quando a gente fala sempre na questão de oferecer o feedback, é realizar reuniões periódicas. Tá? Esse é um bom exemplo que a gente pode utilizar, incentivar para que vocês adotem nas empresas, como liderado, como líder, é uma sugestão. Tá? Outra coisa, pedir também o feedback, porque essa questão de receber o feedback também é interessante para que a gente possa crescer, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, né? Quando a gente oferece o feedback, a gente está ajudando o outro. E quando a gente recebe, a gente também está sendo ajudado.
tá? E o líder, ele tem que ter essa visão de que ele também vai precisar de um crescimento, ele não está... porque eu estou na posição de líder, eu já cheguei no meu estágio final dentro da organização. Não é bem assim, tá? A gente não pode estagnar. A gente sempre tem que dar esse feedback e pedir também, porque essas pessoas que a gente está convivendo diariamente, que estão realizando as atividades, enfim, elas, se a gente não conseguir se desenvolver, se a gente parar no tempo, isso vai trazer algumas consequências, né? Isso vai trazer alguns impactos em relação às ações que a gente vai ter no ambiente de trabalho. A questão do reconhecimento de méritos e dos limites pessoais. Por quê? Cada indivíduo, né, a gente entende que tem essa particularidade. E aí, se a gente acabar não reconhecendo, se a gente não motivar, né, se a gente acabar não destacando, já entende-se, na verdade, já é esperado de que as pessoas comecem a ter uma baixada aí na questão de se engajar nos objetivos, de realizar as atividades, né? Eu não sei se vocês têm conhecimento na teoria que eu vou contar para vocês, mas é algo que é bastante estudado na psicologia, acho que também na administração, enfim, na área de marketing, que é a teoria da pirâmide de Maslow. O que é isso? É uma teoria, né, onde a gente tem a questão da hierarquia das necessidades humanas. E essas necessidades, elas são divididas em fisiológicas, de segurança, sociais, de status, de autoestima, e também na questão da autorrealização, perdão. E aí, quando a gente fala dessa necessidade de status ou de estima, é justamente essa questão da motivação pelo reconhecimento. Já vou utilizar um exemplo. Quando a gente faz uma receita em casa, né? Quem sabe, quem não sabe cozinhar. Fez aqui a receitinha, ofereceu para alguém, aí a pessoa vai lá e fala, nossa, fulaninho, ficou muito bom, né? Ficou muito gostoso. Já dá até, assim, uma elevada na nossa autoestima, né? Por quê? A gente teve reconhecimento do nosso trabalho. Pode ter sido uma receita básica, pode ter sido uma receita mais elaborada, mas foi um resultado que a gente adquiriu a partir da nossa ação, né? E quando a gente tem um reconhecimento disso, claro, a gente vai ficar bem mais motivado a realizar essa ação novamente, tá? E aí é justamente isso, a questão de reconhecer os méritos, tá? As pessoas, elas precisam se sentir valorizadas, né? Isso, é claro, não só na questão profissional, mas também pessoal. E quando a gente fala de reconhecer também os limites pessoais, é no sentido de que a gente precisa ter um cuidado de não ser invasivo, né? Porque eu sou um líder, eu estou gerenciando essa equipe, eu conheço o fulano, eu sei que o fulano está passando por isso, então eu vou estar tocando nesse assunto, eu vou estar, né, que provavelmente pode ser algo que ele esteja, né, um assunto delicado que ele esteja evitando. Aí eu já percebi que ele não quer falar sobre isso, mas eu estou ali insistindo, né? Tentar, de fato, reconhecer essa questão dos limites pessoais do outro para que a gente não seja invasivo. Isso é uma característica de um líder, né? É ter essa questão da sensibilidade com o outro, né? Para conseguir reconhecer até onde a gente pode ir ou não, tá? Um líder, ele também acredita, ele estimula a inteligência coletiva, ele sabe pedir ajuda quando precisa, porque ele tem autoconhecimento, né? Porque ele conhece as suas limitações, né? Ele sabe pedir ajuda no momento de incerteza, ele sabe que precisa de outras pessoas para prosseguir, tá? Ele é um líder da equipe, ele sabe que ele faz parte daquilo e daquela engrenagem, né? E para aquilo rodar, para aquilo funcionar, ele precisa do outro, tá? Para poder funcionar, para ele conseguir o sucesso que ele deseja. Ele precisa ser exemplo para os seus liderados e ele também precisa sempre estar a par das novidades do mercado. Se atender
que eu sempre estou comentando de que o líder ele não pode se estagnar, né? Ele precisa estar sempre buscando conhecimento, para ele ter essa questão de liderança, né? Não é porque ele vai ser um cargo a mais, né? É porque ele tem um conhecimento para passar para o outro, ele precisa ter essa questão de conseguir passar esse conhecimento para as outras pessoas, né? Que no caso são seus liderados. E ele também vai assumir as responsabilidades, ele não vai ser apenas um observador. Claro, para eu ser um líder, né, para eu conseguir alcançar a questão do sucesso, do respeito no mundo corporativo que muitas pessoas desejam, é preciso que a gente faça a questão da estimulação e da motivação da equipe a buscar resultados, né? Então, eu não vou poder ficar só observando. Ah, o Fulaninho está fazendo aquilo ali, não estou gostando, então estou gostando. E eu não posso ficar ali parado só olhando, tá? Eu preciso agir, eu preciso fazer, tá? Eu preciso pontuar, eu preciso não ser apenas o observador. Eu preciso ser uma pessoa que tenha atitude, tá? Ele também precisa assumir as responsabilidades, né? Como eu falei, não precisa só observar. Quando o profissional ele assume o cargo de liderança, o que acontece? Né? Consequentemente, ele vai assumir riscos, tá? Ele vai poder, na verdade, vivenciar diversas possibilidades, né? O que ele precisa nesse momento é, de fato, reconhecer as suas responsabilidades, né? E ele também precisa realizar a questão de acompanhar as atualizações do mercado. Né? Por que eu estou sempre falando isso? Porque quando a gente não acompanha as atualizações do mercado, e claro, não é porque surgiu uma atualização ali, eu tenho que ir atrás, eu tenho que implementar na minha empresa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não é exatamente assim. A gente precisa conhecer, né, as atualizações que surgem aí diariamente, mas a gente também precisa saber identificar se o que está surgindo agora, se a novidade que está todo mundo falando agora, ela vai ter realmente algum potencial para beneficiar a minha organização. Porque nem sempre o que funciona aqui vai funcionar mais um pouco ali na frente, tá? Então, são, em geral, né, essas características que são apresentadas em uma pessoa que tem essa questão do perfil de liderança, tá? Então, aqui. Pronto. E aí, como que a gente pode realizar a questão de uma boa gestão de equipe? Aqui, né, é um ponto bem importante também da apresentação, da conversa, né? Por quê? Infelizmente, não existe nenhum tipo de receita para que a gente consiga ter sucesso nessa realização da gestão, tá? De uma equipe. Porque para liderar, né, para transformar os profissionais em uma equipe de alta performance, é preciso a gente ter inteligência emocional. A gente precisa ter essa questão da sensibilidade para identificar e resolver os conflitos de relacionamento. A gente precisa ter essa questão da habilidade para interagir com um grupo diverso, além, né, de ser um facilitador na execução de tarefas do departamento. A gente precisa o quê? A gente precisa trabalhar duro mesmo, tá? Porque eu preciso ter interesse no meu crescimento, né? No crescimento interno, e a gente também precisa ter a questão de querer trazer o desenvolvimento para a minha equipe, né? Para os meus liderados. A gente não pode ter essa questão eu só vou pensar no meu crescimento, no atingimento das minhas metas, tá? Porque senão não acontece. Quando a gente quer realizar uma boa gestão de equipe, se a gente pensar
dessa forma, não acontece. Se eu tiver com o meu objetivo somente ali para o alcance dos resultados da empresa, infelizmente a engrenagem não roda, tá? A gente precisa ter essa questão do interesse no crescimento interno e também no desenvolvimento dos meus liderados, que vão ser as pessoas que vão trabalhar comigo em prol daquilo que eu estou desejando no momento, tá? Eu vou precisar também ter essa questão da minha comunicação, né, eu saber me comunicar. Lembra que eu falei, dei até o exemplo aqui, que se eu chegasse na turma de jovens aqui, começassem a falar somente termos técnicos que eles não iam entender nada. Então, isso aqui também se aplica. Tá? Eu preciso aperfeiçoar minha comunicação para que eu possa, de fato, realizar uma boa gestão da minha equipe. Eu preciso também ser motivado, eu preciso ser confiante, porque vocês podem, né, fazer uma análise de vocês mesmos, né? Se eu estou sendo liderado, se eu estou liderando uma equipe com zero vontade de fazer isso, né? Com zero vontade de realizar tal atividade, se eu não gosto da área que eu estou atuando, provavelmente eu vou passar isso, né, para as pessoas. E esse meu não engajamento, né, ele pode também ser absorvido pelas pessoas que estão trabalhando comigo no momento. Isso não é tão interessante. E aí, eu preciso ter, na verdade, uma atitude positiva, né, em relação à minha criatividade e ao meu compromisso também. Até porque isso pode abrir muitas portas para a gente no mercado de trabalho, abrir muitas possibilidades, muitas oportunidades, e essa é a melhor forma para que a gente, de fato, possa ter aí uma boa gestão. Eu estou vendo aqui algumas perguntas, mas assim, eu vou aproveitar para finalizar e aí eu respondo logo todas as perguntas de uma vez, tá? Melhor, que aí a gente vai também até revisando os temas que foram falados aqui. Mas eu estou recebendo. Pronto. E aí essas foram as dicas, né, que eu trouxe para vocês hoje de como realizar uma boa gestão. Mas eu também vou citar quais erros o líder de equipe deve evitar. Aí, mais uma vez, a gente vai... eu trago aqui para vocês a questão da comunicação. Gente, comunicação é tudo, tá? Se comunicar pouco com o time, né, acaba não dando espaço para que as ideias da equipe sejam aplicadas, né, sejam escutadas, até mesmo escutadas. Né? E isso acaba alimentando a questão da falta de motivação, do sentimento de desvalorização de todos os envolvidos no projeto. E olhem só, esse é um erro muito grande que muita gente comete, infelizmente. Né? Não escutar, né, a sua equipe traz consequências muito negativas. Tá? E quando a gente para escutar um pouco, a gente pode ter melhorias, né, nos processos, a gente pode fazer a substituição, né, de atividades que são realizadas naquele momento, mas que fulaninho viu que não está funcionando e que de outra forma seria melhor. A gente tem também sugestões e até mesmo a possibilidade de otimização em muita coisa, né, dos processos que são realizados, para que o alcance, né, no atingimento de metas, do sucesso da equipe e da organização, enfim, seja alcançados com mais rapidez até, ou então com maior nível de satisfação entre todos, tá? A questão de não acomodar-se também com as suas competências, e aí, mais uma vez, eu repito, o mundo está sempre em constante mudança, né? A gente está sempre tendo transformações, a gente está sempre tendo que aprender alguma
uma coisa. E aí, lembrando sempre de tentar aprender, tentar trazer para si sempre aquilo que realmente, tanto para si quanto para a instituição, né, para a organização, aquilo que realmente vai ser útil, tá? Não é só, porque aquilo ali deu certo na outra empresa, para mim vai rodar também. Nem sempre isso acontece, infelizmente. Como eu falei, não existe essa receita pronta, então o que a gente precisa mesmo é tentar ficar preparado, né, acompanhando essa questão das transformações, para que a gente possa, não digo que não passar por falhas, porque isso já fica um tanto difícil, né? Porque o ambiente corporativo, ele acaba trazendo algumas dessas situações para que a gente acabe vivenciando. Mas quando a gente está sempre se atualizando, quando a gente não se acomoda, né, a gente consegue passar por essas situações aí com mais leveza, a gente vai levando até aprendizados, tá? E a questão do cair no problema do falar, fazer. O que é isso? Né? É eu falar alguma coisa, eu falo que eu sou extremamente produtiva, que eu estou sempre engajada aqui nos projetos da empresa, e, na verdade, no dia a dia eu estou lá na minha mesa, no meu computador, só jogando um joguinho lá do Windows, tá? Isso a gente deve evitar. Um líder de equipe que quer alcançar essa questão do sucesso, ele não cai nesse problema aí do falar fazer, tá? Se o seu objetivo é transformar os seus liderados em uma equipe de alta performance, as suas atitudes devem corresponder a isso. E aí, lembra quando eu falei do perfil, né, da postura de um líder? Quando eu falei que os líderes, eles geralmente adotam uma aparência neutra, é justamente por conta disso, né? Porque são pessoas, até citei, são pessoas que estão ali fazendo parte do processo, que querem conhecer o que está acontecendo, que vão lá, botam a mão na massa, para realmente tentar entender onde eu posso melhorar, o que eu posso tirar, será se dá para otimizar, né? Então, é um erro do líder não fazer aquilo que ele fala. Eu não posso pedir comprometimento se eu não entrego o comprometimento. Eu não posso pedir, por exemplo, pontualidade do meu liderado se o meu horário é 8 horas, eu chego às 10. Né? Por quê? Eu sou o exemplo, né? Eu preciso ser o exemplo. E aí também trago para vocês algumas outras dicas para que a gente possa conseguir aí ser um bom líder de equipe de sucesso. E aí a primeira é estabelecer uma filosofia de liderança e foco no dia a dia. Por quê? Construir um dia a dia de equipe notável para o futuro, para que no futuro esses profissionais eles possam desenvolver outros líderes. Né? Porque algumas pessoas têm uma mente assim, um pouco fechada. Quer absorver todo o conhecimento e quer aprender aquele conhecimento para que o outro não possa superar ele, né? Vamos dizer assim. E quando a pessoa é de fato um líder, ela leva esse conhecimento, tá? Porque ela quer que esses profissionais que são liderados por ela atualmente, elas possam desenvolver outras pessoas. Esse é um líder de fato, né? Ele consegue levar através da comunicação dele, um ensinamento para que outras pessoas possam ensinar outras pessoas que vão ensinar outras pessoas, né? E isso acaba se tornando uma cadeia, né? E isso vai acontecendo até a gente conseguir fazer dar certo. E aí, por conta disso, né, a gente tem esse entendimento de que a liderança é justamente produzir outros líderes, tá? Tem gente que pensa que eu vou ser líder, eu vou ter pessoas como meus seguidores, né? Não seguidores virtuais, mas seguidores das minhas atitudes, das minhas ações. E não é bem assim, né? A gente precisa saber produzir líderes, né? Pessoas que vão ajudar outras pessoas, não pessoas que estão absorvendo o conhecimento e que estão estagnando aqui. Falar com clareza, né? Mais uma vez a questão da comunicação, porque é extremamente
importante. A comunicação dentro da equipe, ela precisa ser clara, né? Para quê? Para que todos, né, todos os envolvidos, para que eles tenham um entendimento do que precisa ser feito. Né? Eu estou trabalhando para quê? Qual é o meu objetivo fazendo? Qual é o objetivo final fazendo essa atividade específica bem aqui? Né? Qual é o meu papel dentro desse processo que está sendo realizado? Eu preciso entender, né, aonde vai chegar, por que está passando aqui. Por quê? Quando eu tenho a mensagem mais clara possível sobre as minhas metas e as minhas prioridades, a probabilidade de não deixar espaço para mal-entendidos é muito maior, né? Assim como a probabilidade dos processos pararem em algum momento também acaba se tornando muito menor, né? A gente precisa também definir valores e padrões comuns para todos, tá? Como que eu vou fazer isso, Ana? A equipe ela vai funcionar, a engrenagem ela vai rodar melhor se as pessoas que estão nela, se elas estiverem em sintonia, né? Porque dessa forma elas vão ter maiores chances de sobreviver ao que a gente chama das adversidades do mercado. E aí, por isso que a gente sempre fala de, você precisa se identificar com a empresa que você vai se inserir. Tem gente que acha que isso é bobagem, né? Aí, mais uma vez, quando eu estou sendo instrutora do Jovem Aprendiz, é logo no primeiro modo, né? É para preparar eles para ingressar no mercado de trabalho, é para apresentar para eles o que eles podem vivenciar, como eles podem enfrentar, né? E uma das primeiras atividades assim que eu peço para eles realizarem é pesquisem as empresas que vocês estão sendo inseridos. Aí muitos falam assim, besteira, né? Eu quero o salário que vai cair, eu quero a minha independência financeira, mas assim, isso é muito importante, porque se eu não estiver alinhado com os valores da empresa onde eu estou sendo inserido em qualquer momento da minha vida, né? Se eu não tenho conhecimento, ou então se está super divergente, é muito difícil que eu seja um profissional bem-sucedido, ou um profissional motivado dentro daquele ambiente, tá? É papel do líder identificar isso? Também, tá? Porque quando isso passa despercebido lá no processo de recrutamento e seleção, isso pode fazer o quê? Trazer algumas consequências negativas, que é o quê? A rotatividade de funcionários, né, de colaboradores na minha empresa, que vai trazer o quê para mim? Maiores gastos, vai trazer para mim essa questão do não comprometimento com aquilo que é feito, né? E aí, como um exemplo assim, bem descarado, como eu digo, quando a pessoa é aprovada, vamos supor que a pessoa é vegetariana, é vegana, é contra fazer a utilização de animais na sua alimentação, tá? E aí vamos supor que essa pessoa específica, que não gosta de fazer a alimentação de animais, enfim, ela acabou sendo aprovada em um frigorífico, né? Aí olha só, mas eu estou indo pela remuneração que eu vou ter, eu estou indo pela independência que eu vou ter. Isso pode satisfazer algumas das necessidades daquela pessoa, né? Aí a gente volta para a teoria da pirâmide, perdão, de Maslow que eu citei lá no começo. Isso vai satisfazer o quê? A questão vai dar um pouquinho de segurança, vai satisfazer a questão fisiológica da pessoa, porque a pessoa, né, ele ou ela vai conseguir atender as necessidades básicas que ela tem, né? Ela vai conseguir atender também um pouquinho das necessidades sociais, ela vai conseguir sair, ela vai conseguir se estabelecer contato com outras, né, uma vez ou outra. No entanto, com o tempo, aquilo ali não vai trazer um sentimento de autorrealização,
Por quê? Ela está em um ambiente que é totalmente contraditório com a filosofia de vida dela. Ela está indo totalmente de contra tudo aquilo que ela está vivenciando naquele momento, que é o quê? Não fazer a utilização de alimentos ou derivados, enfim, de animais, né? E no momento ela está, ok, inserido num ambiente que é um frigorífico, isso não vai trazer uma satisfação para aquele indivíduo naquele momento. E aí a gente tem aqui a questão de o que é de fato um líder, né? Acho que espero que tenha ficado claro para vocês o que é esse líder de equipe, né? O líder, ele vai ser aquele profissional indispensável dentro das organizações, tá? Como eu já até citei antes, seja pequenas, seja empresas de pequeno porte, de médio, de grande, né? Seja dos mais diversos segmentos do mercado, é imprescindível, né, ser um bom líder. Por quê? Sem esse personagem, né, sem a pessoa adotando essa questão da liderança, a pessoa, a empresa, perdão, ela vai perder em produtividade, ela vai perder em lucros e ela ainda vai precisar lidar com um alto nível de rotatividade entre os colaboradores, que é algo que a gente não quer, né? Que essa questão da rotatividade, ela também vai impactar em um outro momento, que é na qualidade do serviço, né? Que é justamente naquele produto que vai para o público, né? Naquele momento final. Por quê? Eu vou perder muito tempo tentando sanar essa questão da rotatividade, eu vou ter que estar dando treinamento constante para as novas pessoas que estão entrando, né? Isso vai me dar, de fato, muito trabalho para que eu possa sanar tudo isso que está acontecendo. Então, se passou lá do momento de recrutamento, o líder ele vai conseguir trazer essas pessoas para se engajar dentro da equipe na medida do possível, para que a gente não tenha essa questão de rotatividade, ou que a gente não tenha esses problemas que já foram citados aqui na apresentação, tá? Então, esse é o papel imprescindível de um líder dentro de uma organização, dentro de uma equipe. E aí, então, né, finalizo minha apresentação, abro para as perguntas para a gente conseguir atender aí as pessoas que estão falando conosco. Deixa eu dar uma olhada. Tem muita gente, viu, Ana? Ai, que muita ótimo. Gente aqui participando, comentando. Eu vou pedir para você fechar a sua apresentação para a gente voltar a te ver. E aí a gente passar aqui alguns comentários. Chegou pergunta também. Ótimo. Deixa eu só tentar me encontrar aqui. Mas pode ir começando aí para que... Vou passar aqui. Vou começar pelos comentários. Tá. A Odara, né? Ela comenta aqui que a programação ela é super necessária, né? Para quem está empreendendo na área de planificação. O João de Aguiar Barreto, ele fala, liderança é construída através de exemplos. Você falou muito isso, né? Isso. Comprometimento, respeito, organização e valorização do capital humano. Isso, exatamente. Não é aquela história do falar, né, e não fazer. A gente tem que evitar cair nesse erro, né? Quem quer ser o líder, ele tem que estar falando e fazendo aquilo que ele está pregando naquele momento. Não adianta eu falar, eu quero o comprometimento da minha equipe e eu não estar comprometido, né? Não adianta eu falar que eu quero a pontualidade se eu não estou chegando, se eu não estou nem vindo para o meu ambiente, né? Como é que eu vou auxiliar a minha equipe se eu não estou nem presente? Né? Então, a gente tem que ter cuidado com essas questões. Verdade. A Isabel Cristina Souza Vieira, a simples forma como você direciona, dialoga com o colaborador já faz a diferença.
Isso, e aí é uma coisa que eu sempre vim falando, né, na questão da comunicação. Isso é extremamente importante. E muita gente, né, acaba pecando em relação a isso, porque acha que, eu vou falar por falar e quem entender, que entenda. Né? Não é assim que tem que acontecer. Eu tenho que aprender a me comunicar com os meus liderados, eu tenho que aprender, eu tenho que fazer esse exercício. Fulaninho, é isso, isso e isso. Você entendeu? Não. Tá, fulaninho. Então, é dessa forma. Ficou mais fácil para entender o processo, o que eu estou falando? Nem que a gente precise desenhar no primeiro momento, mas, assim, é tentar, assim, não digo nem se habituar, mas tentar... A palavra me fugiu. Mas Mas precisa mesmo. Eu falo que precisa dessa comunicação, né? A gente brinca aqui, né? Aqui em casa, que eu também tenho um marido que é do setor de comunicação, atua na área também, e a gente fala, se a outra pessoa não atendeu, eu joguei uma mensagem, essa pessoa não me entende, então não houve comunicação. Você pode ter tentado se comunicar, mas o que houve foi ruído. Né? Ali toda a mensagem ali tá confusa ainda, tem um grande ruído no ar. Comunicação seria: eu falei, você entendeu, absorveu, então aí sim houve uma comunicação. Isso, exatamente. É difícil. Tanto que a Isabel, ela fala assim, sem dúvidas, né, para tudo que você falou, eu lido com esses dilemas diariamente. Não é fácil. A Daniele Fiuza, ela também fala assim, liderar é um grande desafio, porém tenho visto na prática a importância de aprender sobre liderança. Sim. Tem que buscar o conhecimento, né? Se é difícil, a gente tem que ir atrás da solução. Isso, é difícil falar sobre o assunto, é difícil praticar a liderança, né? Mas é algo que é construído, é diariamente. Eu quero ser um líder, né? Algumas pessoas pensam assim, eu não tenho perfil de líder, mas por que não tem? Por que o que eu não tenho que eu poderia ter? Né? E já tem outras pessoas que não, eu tenho perfil de líder, mas por que tem? Por que você acha? Às vezes as pessoas pensam que estar à frente de algo significa ser líder. E não é exatamente assim. Às vezes eu estou à frente de um projeto, mas dentro da minha equipe tem um líder. Mas eu sou, por exemplo, o chefe do projeto. Mas dentro da minha equipe, eu tenho uma pessoa que tem mais senso de liderança, mais características de liderança do que eu. E que as pessoas, elas preferem ir em busca dessa pessoa do que de quem realmente está à frente. Tá? Isso é ter papel de líder. Aí, foi até algo que eu trouxe na apresentação. Algumas pessoas também pensam que é a forma de se vestir que vai passar para os outros que eu sou o líder de algo. E não é exatamente assim. Né? Às vezes as pessoas acabam errando justamente nesse ponto. Porque elas acabam afastando as pessoas de terem contato com ela. É uma soma de tantos fatores, né? Isso. Eu achei legal que a Fabiola, ela fez uma confissão aqui, ela botou, eu adoro um elogio, a gente se sente mais confiante no que a gente faz. Sim. É super verdade, né? Você vai encorajando a pessoa a trabalhar. Eu acho que o líder, ele acaba fazendo isso, né? Ele percebe ali o ponto forte daquela pessoa e vai direcionando, o ponto fraco vai conversando para estar evoluindo. Tá certo, Fabiola? É bom mesmo. Isso. E essa questão do elogio, ela é reforço. Veja só, o nosso dia a dia, né? O nosso pessoal, se você se arruma um pouquinho, né? Passa um batom, e aí chega no serviço, alguém já fala, nossa, tá diferente hoje, você já não fiz nada. Já é um reforço para você. Né? Aí, o que você vai fazer? Continuar passando batom, né? Vai trocar de cor. E isso também é aplicado à maneira como você trabalha. Se você está trabalhando, você está entregando resultados e aí você está recebendo feedback disso, você vai ficar, poxa, cara, fechei essa meta, ganhei um lanche por conta disso, vamos supor, ou então ganhei esse elogio, o chefe que nunca tinha falado comigo, me deu um feedback positivo, cara, vou continuar, esse é o ritmo. E aí é totalmente diferente quando uma pessoa está trabalhando pra caramba e não recebe nenhum feedback.
né? Isso acaba desmotivando. A pessoa vai e pensa o quê? Ah, eu estou fazendo muita coisa, não estou recebendo nada, então vou dar um pouquinho vou perder um pouquinho de gás, né? E isso acaba acontecendo na vida real. É verdade. Você falou algo interessante, né? Tudo, né? Mas você tocou num ponto aqui que a Daniele que usa, Sim, ela cita, ela falou sobre o exemplo, né? Você falou ali sobre o chegar antes, né? Esse líder, esse chefe chegar antes. Ela falou assim, ser exemplo. Isso vale mais do que muitas palavras. Tive bons sim. exemplos que sempre tento seguir. Como que é importante, né? Essa figura de alguém ali, um líder que realmente dá um exemplo na sua postura, na sua fala, no seu comportamento como um todo. Isso. E o exemplo, ser exemplo ou receber um exemplo é muito importante, porque é, tempo de escola, vamos lá. Um exemplo aqui geral, tempo de escola. A gente sempre teve um professor que a gente gostou mais, né? E às vezes não foi nem na matéria que a gente se identificava, que a gente tinha facilidade, mas por quê que a gente gostou desse personagem? Porque ele trouxe alguma mensagem para a gente, seja lá qual foi. Ah, porque foi uma pessoa comunicativa, então eu vou trabalhar para ser dessa forma, porque eu quero que as pessoas gostem de mim também, ou seja, porque ele foi divertido, trouxe uma aula dinâmica. Tem algo que acaba sendo assim atrativo para a gente e acaba despertando o desejo de seguir o exemplo. E esse exemplo ele também pode ser negativo, né? Tanto positivo quanto negativo. Eu dei esse exemplo do professor, que eu gostei muito, eu quero ser dessa forma quando eu for profissional. Mas a gente também pode ter do negativo, de que não, se eu for professor, eu não quero ser de forma alguma dessa forma bem aqui, não quero ter esses comportamentos. Né? Isso pode acontecer em qualquer âmbito profissional. É verdade. E a Cristina, ela trouxe uma pergunta aqui. Você pode dar algumas dicas para a gente? Como que a gente pode gratificar, né, aquelas pessoas que realmente elas se envolvem com os processos, que valorizam a nossa empresa? Tá. Eu estou tentando acompanhar aqui também. E assim, como não tem, eu até citei, a gente infelizmente não tem uma receita de como a gente pode fazer, do que a gente pode fazer. Mas uma dica que eu posso dar é tentar conhecer a equipe. Por quê? São pessoas diferentes, mas provavelmente elas podem ter um objetivo em comum. Ah, no momento pode ser uma bonificação financeira, ou utilizar de algum momento especial para ofertar um almoço coletivo, ou então uma capacitação. Pode ser que alguém esteja, a pessoa que tenha me trago resultados positivos, que ela tenha desejo em, não sei, fazer uma especialização em alguma coisa específica. Eu vou lá e dou, né? Tem que ter esse tato, né? De saber e conhecer a minha equipe para saber também o que vai ser reforço para ela. Tá certo. Tem outra pergunta aqui. Renata Heder Padilha. Boa tarde. Meu nome é Renata, da padaria Farol de Pádua. E como faço para motivar minha equipe a conseguir ter resultados? Tem uma estratégia chave para isso? É um combo, né, de tudo aí É, que a Ana Sanieri falou hoje. isso, é justamente um combo. Eu como líder, né, eu como, né, eu saber o que de fato vai motivar a minha equipe naquele momento. Porque, assim, é uma coisa que as empresas, né, eu como empreendedor, eu também tenho que ter esse tato de entender de que nada é estático, né? Nesse momento, meu colaborador ele pode querer um aumento, nesse momento, meu colaborador ele pode querer outro benefício, enfim, eu tenho que estar conhecendo essas pessoas que trabalham comigo diariamente para saber o que vai motivar eles, né? Infelizmente, a gente não tem essa estratégia-chave. Na verdade, a estratégia-chave que a gente tem é conhecer para que a gente possa saber o que ofertar, tá? Mas é sempre tentando realizar essas atividades que eu falei, né? Ser comunicativo, tentar ter essa interação, dar feedback e receber, também estar disposto a receber o feedback, porque nesses momentos de feedback que a gente percebe as demandas, que a gente percebe as melhorias que podem ser aplicadas ou, né?
No momento Ana, mas é tudo. eu vou fazer uma pergunta, então, assim, antes da gente contratar, porque aí você citou alguns exemplos de quando a gente já está ali com aquele profissional, né? Mas tem Isso. o antes, né? Como formar essa equipe dos sonhos, né? Que vai fazer exatamente isso que você falou, que eu vou poder aplicar tudo isso e aí essa pessoa ela vai desenvolver, enfim, seguir nessa linha que a gente quer do profissional que veste a camisa, assim como o líder que veste a camisa. Esse antes ali, teria alguma dica? Ass- Ter um processo de recrutamento e seleção assertivo, tá? Por quê? Esse momento de recrutamento e seleção é o momento que eu vou decidir quais profissionais vão fazer parte da minha equipe, né? Então, é nessa parte do processo que eu tenho que deixar bem fechadinho o que eu quero dos profissionais que vão estar comigo diariamente. Ah, eu quero um profissional que, eu vou dar um exemplo mais mensurável, que tenha um conhecimento no Word, no Excel e tal, não. Se eu colocar uma pessoa dentro desses selecionados que não tem esse conhecimento, eu vou ter dificuldades, né? Então, eu preciso fechar o perfil do meu profissional, o que eu quero na minha empresa, para que eu possa ter uma equipe de qualidade, né, que eu estou almejando, que eu estou desejando, para que todos possam andar aí de forma com que a gente consiga alcançar esse objetivo. E aí é também, nesse momento do processo, tentar identificar se o perfil desse candidato realmente é compatível com a minha vaga, né? Porque aí a gente... salário. Pode ser que o salário, a minha empresa seja ótima, né? Mas o salário que eu estou ofertando no momento não atende à demanda dele. Ele pode entrar porque no momento ele quer se inserir no mercado de trabalho, mas aí o que vai acontecer? Uma semana depois, se ele tiver uma outra oferta, ele vai me deixar, né? Então, eu preciso fechar esse perfil bonitinho, fazer o meu plano ali bonitinho para que esse processo de recrutamento e seleção ele realmente seja assertivo, tá? Tá certo. A Renata Padilha, ela fala, você acha que tenha um checklist para verificação de tarefas que eu consigo, de fato, fazer com que eles executem? Eu não entendi muito bem a pergunta. Você acha que somente com checklist para verificação Para de... verificação de tarefas, eu consigo, de fato, que execute. Eu acredito que ela está falando sobre dar um checklist para aquele funcionário, e aí ele vai e tem que completar ao longo daquele dia aquele checklist. Você acha que essa estratégia funciona? Pode funcionar, pode funcionar. Mas, assim, Mas pode também não funcionar, né? Porque fica muito fechadinho esse checklist. Eu não sei qual que é a rotina desse funcionário. Pode ser que sejam muitas demandas para uma só pessoa, né? Tem que ver que checklist é esse, como vai ser feita essa verificação de tarefas. Tem que dar uma melhorada aí, porque eu depende particularmente... do cargo, né? Tem É, cargo que talvez possa, no caso, até ajuda ali na organização, né? Por exemplo, chegar a acender as luzes A, B e C, depois colocar o uniforme, seguir para a linha de produção. Tem algumas coisas que dá, mas nem tudo é isso. engessado. Mas, assim, o que a Renata, como empreendedora, como gestora de uma organização, ela pode fazer é o POP, né, que a gente chama de procedimento operacional padrão, onde ela vai elencar todas as atividades que o profissional ele vai fazer durante o dia na empresa. Por exemplo, na recepção, uma pessoa que atua na área de atendimento à recepção, o que ela vai fazer desde o momento que ela chega, como você falou, desde o momento que ela chega até o momento que ela sai. Ali a gente tem um checklist das tarefas dela que vão ser diárias, ela não vai poder fugir daquele procedimento operacional padrão. Mas a gente também tem outras atividades que não entram, né? De alguns dias que tem as adversidades, né? Outras situações. Mas assim, pode funcionar. Minha dica é que você tente, tá, Renata? Tem que tentar, porque a gente vai, a partir desse checklist de hoje, você vai ver se vai funcionar, se não funcionou. Não funcionou, aí a gente melhora amanhã. Ah, funcionou, também não impede de melhorar amanhã, tá? Tá certo, é um aprendizado contínuo, né? Ó, E Odara,
Batista, ela fala, a equipe precisa ser ouvida para o líder interpretar quais são as questões mais urgentes a serem resolvidas. Isso é maravilhoso, né? Quem consegue ouvir ali o funcionário vai saber na base o que ele pode melhorar. Isso. A equipe, ela realmente precisa ser ouvida, porque às vezes o líder participa, né? Mas muitas das vezes ele tem uma visão geral. E quem está realmente ali fazendo, né? Está na operação, é quem vai saber o que está sendo executado, aonde que está o problema, onde que está a solução. Então, ele precisa parar para ouvir. Aí entra a questão das dicas que eu dei, que são as reuniões periódicas. Não precisa você sentar todos os dias com a equipe para fazer esse feedback, mas você pode fazer semanal, quinzenal. O que não pode acontecer é você deixar de fazer esses momentos, porque aí você não vai saber o que está acontecendo, né? Tanto que a Naurilene Cavalcante Batista, ela até fala, liderar um crescimento diário. Aprendemos diariamente com os nossos colaboradores. Legal, né? Ela está atenta ali aos colaboradores e ela percebe que isso vai ser importante para a empresa dela, para todos os funcionários e para o crescimento pessoal dela também. E isso é aprendizado mútuo, né? Você está na frente, mas você tem pessoas com você. Você está aprendendo ali, se você parar com a sua equipe, você vai aprender, você também vai ter a oportunidade de ensinar alguma coisa. Então, por isso a gente precisa sempre estar aí nesse movimento, tá? Perfeito. Olha, tem mais. Eu sei que o nosso tempo está estourando, só vou aqui registrar. Daniele Fiuza, ótimas dicas. E a Jeane Azevedo da Costa Santos, ela fecha aqui o nosso momento falando: líder para equipe é como pais para filhos. Não deixem de ser espelhos. A Jeane estava inspirada, né? Maravilhosa. Gostei, viu, Jeane? Englobou tudo. É isso mesmo. É você tentar ser o exemplo para aquilo que você está exigindo, né? Para aquilo que você quer que a sua equipe seja também. A questão do comprometimento, que eu dei o exemplo, da pontualidade, é desse ritmo mesmo, tá? Tá certo. Ana, muito obrigada por esse momento com a gente, ter compartilhado de forma leve, né, de forma objetiva ali, trazendo tudo organizado para a gente. Eu acho que isso faz toda a diferença para o nosso entendimento. E quem quiser saber mais sobre o assunto, né, mais sobre você, mais sobre dica, me fala aí seu Instagram, por favor. É @AnaSaniele, tudo junto, não, é só isso. É bem facinho. Então, para quem quiser conhecer também o IEL Maranhão, é @IEL Maranhão, tá? aí, gente, já tem a dica. Podem seguir, eu acho que a equipe técnica vai colocar o arroba dela aqui direitinho para vocês, já ficar fácil ali, vocês seguirem. E aí eu convido também vocês para seguir, quem ainda não segue, @Bibi Panificação nas redes sociais. Aproveita este momento, nós estamos divulgando cursos gratuitos, novidades, tendências, dicas, cartilhas técnicas, campanhas gratuitas, para você arrasar ali na sua padaria, na confeitaria, tudo de bom. Mas agora, nosso tempo está apertado, eu vou falar assim que vai chegar a hora de a gente fazer uma pausa bem rapidinho aqui no auditório, porque a gente vai visitar a nossa feira de negócios. Eu vi ali as pessoas perguntando, né, no nosso chat, mas como que vai fazer para registrar a nossa presença, né, lá nos estandes, para a gente concorrer a esse tablet novinho, concorrer lá aos brindes de outros estandes, de outras marcas, não vou falar todos que estão com promoção aí para vocês. Mas é só você ir lá, é só você clicar no stand deles, você pode clicar no catálogo, no chat, ali no botãozinho do WhatsApp, automaticamente o sistema já entende, tudo muito tecnológico, né, gente, avançado, e aí ele já entende, já registra ali o seu CPF, o seu CNPJ, e isso automaticamente vai para a nossa roleta lá no final do nosso evento, para você concorrer automaticamente aí o nosso tablet e outros brindes, tá bom? Então, vamos lá interagir com os nossos parceiros e depois a gente volta. E muita calma, porque o Abi pelo Brasil tem muita coisa ainda pela frente, viu? Sossega o coração, organiza esse monte de informação que a Ana Saniele trouxe para a gente. A gente recebeu até agora muita informação aí, já com o Silvio, com o Odoaldo. Então, a gente vai lá, dá um pulo nos estantes e daqui a pouco a gente volta às 5h30 para a nossa próxima palestra. Até mais. Tchau, tchau.